Fala pessoal, bem-vindos novamente. Nesta videoaula vamos continuar a ver mais alguns conceitos de IA na prática. Muito bom, então eu já estou aqui no console do it.ai com o meu aplicativo Bot Tempo. Tá? Aqui em Understand eu vou incluir a seguinte sentença: vai dar sol em Olinda, Pernambuco. Vejam que ele achou já a minha intenção, a minha intent, o it tempo, a minha entidade é o it underline cidade e a minha regra da it cidade, que vai retornar o valor da cidade, Olinda, vírgula, PE. Vamos colocar uma outra cidade, né? Vai dar sol em Palmares. Ele identificou a intenção, o it tempo, a entidade, o it underline cidade, mas a minha regra ele não está retornando o valor correto, né? Então a gente vai incluir aqui, ó, Palmares, vírgula, PE. Vou criar aqui e vou treinar o meu bot. Vamos testar lá no Delphi? Vamos lá. Vou colocar a mesma sentença. Vai dar sol em Palmares. Clicar em OK. Perfeito, ele já retornou a cidade e a UF. E qual foi a minha entidade aqui que ele retornou? Ó? A it underline cidade. Se eu mudar a sentença aqui no Delphi, por exemplo, se eu colocar vai dar sol em Palmares PE, vou deletar isso aqui, vou clicar em OK. Mesma forma, ele retornou, ele entendeu lá que a gente estava na intenção do tempo e a entidade with cidade. Ele retornou do mesmo jeito, ó, Palmares PE. Eu vou mostrar para vocês como que eu montei essa solução aqui no Delphi, tá? Ficou bem simples, mas é importante a gente entender para que a gente possa montar o nosso chatbot. Eu já estou com o meu Delphi aqui aberto. Eu fiz só algumas modificações simples aqui, né? Eu coloquei um memo aqui e coloquei mais um button e mais alguns componentes REST, tá? Como o REST Client, o Request e o Response, onde a gente encontra, como todos sabem, aqui na paleta do REST Client. Vejam, qual que é a ideia aqui? A ideia é o seguinte: para que o nosso chatbot trabalhe de forma coerente, ao chegar uma mensagem do usuário, o nosso chatbot vai verificar se ele está falando de uma cidade ou não. Para isso, eu estou simulando o nosso chatbot aqui. Nós não temos ainda o tinject no nosso projeto. Então vejam aqui, a variável aText do tipo string. Eu vou utilizar aqui de um recurso bem bacana no Delphi, que é o recurso da classe tstring dim array. Com essa classe, nós podemos utilizar objetos de arraios dinâmicos. Então, eu declarei uma variável aqui string separada. Tem um objeto aqui do tipo JSON_value. Um outro objeto do tipo JSON_object. Tem o meu pair rows do tipo JSON_pair. Array rows do tipo JSON_array. Um objeto aqui para minhas entidades do tipo JSON_object. Temos também aqui o array entities, que vai retornar nossas entidades do tipo JSON_array. E duas variáveis do tipo string, né? O root e uma variável aSuggested, que é para o controle das sugestões, do tipo string também. Primeiro, a minha variável aText, eu vou receber o que está no meu edit 3.text, que é a minha pergunta. Aqui eu seto a minha base URL do meu REST Client 1 para o URL da API do it, de messaging, e concateno aqui com o que está vindo da minha variável aText. Qual que é o método? rmget, é um get, e executo a minha requisição. Mais abaixo, a minha variável objeto, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar o meu JSON value do meu REST response, vou fazer uma conversão aqui para JSON object,
eu vou dar um get na variável objeto, no objeto entities. Entendam, eu estou com o meu REST debug aqui aberto, vou colocar uma sentença aqui, só para a gente entender o JSON. Ó, como está o tempo em Recife? Vou clicar em Send Request. Vamos olhar aqui o body. É um objeto JSON. E ele tem aqui ó, o text, né, como está o tempo em Recife. E tem o intents. Quando eu digo aqui que o meu REST Response .json value faço uma conversão aqui para ter JSON Object, ele está pegando todo o meu JSON, certo? Tudo isso aqui, né? Até lá no final, e ele está jogando aqui dentro da minha variável pair rows, que é do tipo JSON pair. Aqui na verdade eu dou um pulo, né, no meu JSON, eu pulo de nível aqui, então desço mais um nível lá até o meu objeto entities. Onde é que ele está? Vamos dar uma olhadinha aqui no JSON. Olha lá, ele está mais abaixo aqui, ó. Então eu pulo para cá, ó, entities, e vou pegar todo o JSON após esse entities. Agora eu faço uma verificação no meu pairRows.jsonValue.toString for diferente, abro chave e fecho chave. Eu verifico se o meu objeto entities ele não está vazio. Então, se ele for diferente de vazio, aí eu continuo aqui, ó. O meu objeto entities, ele vai receber o meu pairRows.jsonValue e faço uma conversão aqui agora. Eu transformo todo aquele JSON que está lá no pairRows em um JSON objeto para poder descer mais um nível, né? Então, vamos entender aqui, ó. Certo? Eu estou aqui no objeto entities, eu quero descer mais um nível para poder pegar algumas informações aqui da minha entidade. Dentro do nosso objeto entities, nós temos um outro objeto aqui, ó, o it_cidade, it_cidade, e nós temos um array de objetos aqui, ó. Por isso, eu faço o seguinte, ó, a minha variável array entities vai receber quem? O meu objeto entities.pair na posição 0 .JSONValue e transformo esse cara aqui em um JSON array. Ou seja, eu estou jogando tudo que tem do meu objeto entities para dentro do meu array entities. Agora a minha variável aRoot recebe o meu array entities ponto itens na posição 0. Quem que é esse cara na posição 0? É justamente esse primeiro objeto aqui. É todo esse primeiro objeto aqui, ó, onde tem o ID, o nome, o role, até, vou ver aqui, até confiance. Pronto, é essa posição aqui. E quem que eu vou pegar? Eu vou pegar esse cara aqui, ó, o nome, name, né? Voltando aqui no Delphi, aqui eu dou um find value em quem? No nome, né? No meu objeto nome. E trago o valor que está dentro desse objeto, com a propriedade .value. Com isso, a nossa variável aRoot, ela já vai receber esse cara aqui, ó, o it_cidade. Lá no it.ai, nós temos o seguinte, vejam só, antes de eu falar dessa linha aqui, vou mostrar para vocês lá no REST debug. Vamos supor que eu vou colocar aqui, vamos lá, uma cidade ainda que não está cadastrada lá. Vou colocar uma coisa aqui que não existe. Como está o tempo em Ferreiro? Clicar em Send Request. Vejam, aqui na minha resposta, ele identificou o intent, que é o it_tempo, com grau de confiança 0,99. Aqui em entities ele identificou, né, que é o it_cidade, só que a minha regra, vamos descer mais um pouco aqui, ó, tá vazia, tá? A entities aqui tá vazia, ó. Então ele adicionou um novo objeto aqui, ó, de sugestão. Então esse objeto recebe true e ele vai trazer no value justamente o nome lá que está selecionado como a minha regra, que seria Ferreiro.
Isso aqui para a gente é interessante tratar. Então é isso que eu fiz aqui, ó. Estou verificando lá, ó, se o meu ArrayEntities.items na posição 0, aplico o find value novamente, aonde no objeto suggested. Se ele for diferente de new, isso significa o quê? Que ele veio no meu array. Então ele não achou a minha regra. Aí ele está sugerindo a regra. Então a gente precisa tratar isso. Então mostra no meu memo aqui, ó, qual foi a intenção que o it.ai achou, né, no meu ArrayEntities.items na posição 0, dou um find value no nome. Ele vai mostrar o nome da intenção. E em seguida ele vai mostrar a minha entidade, meu objeto ArrayEntities.items na posição 0, e o find value é o objeto value.value. Tá? Eu concateno aqui dizendo que não encontrada. Ele vai dizer que aquela entidade ali não foi encontrada. E no edit 1, simplesmente eu adiciono a entidade, né? Dou um clean aqui no meu edit 2 e caio fora. Agora, se o meu objeto aRoot for igual a with_cidade, isso significa que ele achou a intenção correta, né? O meu memo1.text eu adiciono a minha entidade, que está dentro da minha variável aRoot. Agora eu faço o seguinte aqui, eu faço uma brincadeira aqui, ó. A minha variável vString separada, eu dou um split string para ele poder separar, ele dividir a minha string. Essa função é nativa do Delphi, ela divide a string em algumas partes. Essa função ela pede um string e pede um delimitador. Então foi isso que eu fiz aqui, eu coloquei quem? A variável ArrayEntities.items na posição 0, faço novamente o find value no objeto value.value e coloquei um delimitador aqui como vírgula. Porque o que acontece? A variável vai vir, o meu retorno vai vir, por exemplo, assim, né? Recife, vírgula, PE. Então, ó, a minha primeira string separada na posição 0 é Recife e na posição 1 é Pernambuco. Agora sim, eu simplesmente adiciono no meu edit1.text a minha vString separada na posição 0 e no edit2.text eu adiciono a minha vString separada na posição 1, como eu mostrei aqui anteriormente. Dou um trim left aqui só para garantir que não tenha espaço no lado esquerdo da minha string, né? Caso contrário, se a minha variável aRoot não for igual a with_cidade, a mesma coisa que eu fiz lá no início. Eu estou fazendo isso aqui, ó, exatamente, só para mostrar na tela o que é que está acontecendo lá na plataforma do it. Então aqui ele vai mostrar para mim o nome, né, da minha intent e ele vai mostrar o value, que seria a minha entidade. Dou um clean aqui no meu edit 2 e o meu memo1 eu recebo o meu objeto aRoot, que vai estar com a minha intent. Caso contrário, eu dou um clean em todos os meus componentes. E faltou só o edit 3.clean. Vamos rodar o projeto no modo debug para a gente entender o que está acontecendo, né? Beleza, então eu vou colocar minha sentença aqui como está o tempo em Ipojuca. Vou colocar um breakpoint aqui e outro aqui. Vamos lá, vamos clicar em OK. Aqui ele está verificando, né? O meu payrolls, ele está vazio. Uma dica bacana do Delphi, pessoal, é vocês utilizarem as variáveis locais, tá? Que ele vai estar mostrando tudo que está acontecendo aqui dentro das minhas variáveis. Então tem o meu objeto payrolls, cadê? Olha aqui, ó, payrolls. Eu tenho aqui a propriedade, ó, JSON value, né? Deu um true aqui, ó, ele retornou como true, verdadeiro, ó. E a propriedade fJSON string, ele tá mostrando o meu value, olha lá, ó, entities, né? Então ele não retornou vazio. Então ele vai entrar nessa condição aqui, ó. Vai criar o meu objeto de entidades, vai criar o meu array entidades, o meu aRoot
adicionou o objeto name.value. Agora ele vai verificar se o objeto ArrayEntities ele não tem o objeto de sugestão. Então ele verifica, né? Está nulo esse objeto? Não, né? Porque não existe lá aquela cidade. Aí ele entra aqui e vai mostrar na tela a intenção e a entidade. Então vai preencher o meu memo, vai preencher o meu edit1, pulando aqui, ó. Pronto, então ele trouxe aqui, ó. Então ele não achou a cidade, por isso que ele está trazendo a sugestão, né? A intents, ele achou, né? O it underline cidade e a entidade, ó, Ipojuca não cadastrada, né? Que é justamente a sugestão. Então para isso a gente precisa fazer esse tratamento. Vamos colocar agora aqui outra cidade, né? Vou colocar aqui Olinda. Vou clicar em OK. Olha, ele foi novamente lá. É diferente de vazio o meu Rows? Então ele vai criar a entidade, o array, recebe o arrow recebe o nome da nossa entidade e verifica, né? O objeto sugestão, ele existe? Sim, mesma coisa. O Olinda ele não está também cadastrado. Vamos dar um F9 aqui, certo? Mesma coisa. Ó. Vamos colocar agora uma cidade que existe lá na nossa base. Recife. Clicar em OK. Debugando aqui. Nosso Rows é diferente de vazio? Então vamos criar os nossos objetos. Existe o objeto sugestão? Não. Então ele pula e vai verificar. Ó, a minha variável aRoot é igual a with underline cidade? Sim. Então ele vai entrar aqui e vai popular a minha variável vString separada, separando a cidade do estado. Então, o meu edit1 recebe a vString separada na posição 0, do lado esquerdo da string, e o meu edit2 vai receber a minha string separada na posição 1, que é do lado direito lá, que é o estado. Pronto, então foi exatamente isso que aconteceu. Ó. A minha cidade recebe Recife e o meu estado recebe o F. E aqui ele está mostrando que a minha entidade é o it underline cidade. Essa aula fica por aqui. Até a próxima.